Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nossa querida função indireto permite muitas possibilidades legais no Excel. Então fica até o fim do vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito, vai te ajudar em algum momento. Já desce aqui na descrição, baixe essa planilha, faz junto comigo para você praticar, senão não vai adiantar. Já te convido a conhecer o nosso site, onde você encontra planilhas prontas, cursos, artigos do blog e um monte de coisa legal chegando. Sem muita enrolação, bora para a tela mostrar como utilizar a função indireto no Excel. Começando pela estrutura da função indireto, é uma função extremamente simples, gente. Possui aqui um elemento principal e um elemento que não é obrigatório. Eu vou explicar um pouquinho como funciona. Muita gente tem dúvida desse segundo elemento aqui. Na prática, a gente só precisa utilizar isso aqui, gente. Colocar uma referência aí na função indireta, ok? O que significa esse A1C1 aqui que muita gente tem dúvida e me pergunta? É o seguinte, gente, é estilo. Quando a gente fala do estilo A1, é exatamente esse estilo que a gente utiliza como padrão no Excel. Olha só, tá vendo aqui os títulos, horizontal e vertical? A1, tá vendo? A1, B2, C3, D4, isso é o estilo A1. Agora eu vou mostrar para vocês um outro estilo, que é o R1C1 ou L1C1, a diferença é o idioma inglês e português, tá? Então, olha só, fórmulas, eu tenho aqui a possibilidade de mudar o estilo, olha só gente, o estilo de referência. Eu vou colocar aqui o L1C1 para você ver o que acontece. Olha só, quando eu aplico o outro estilo, ele muda, ele tira as letras, gente, olha só, e fica só esse estilo L1C1 aí. Aí você me pergunta, poxa, mas para que serve isso? Se você estiver somente no ambiente Excel, não vai servir para muita coisa, gente. Agora, se você estiver no VBA, o VBA pode fazer muita diferença. Por quê? Alguns criadores, criadores de conteúdo de VBA, eles dizem que escrever códigos com foco no estilo R1C1 é muito mais interessante e produtivo. Então, no Excel não tem muita serventia, mas quando você estiver trabalhando no VBA, pode ser muito interessante, tá bom? E como isso funciona? Deixa eu só voltar aqui para o nosso estilo, opções, fórmulas, vou voltar para o estilo padrão do Excel. Como isso funciona, gente? Então você vai utilizar quase sempre somente aqui essa referência, primeiro elemento da função. E aí é o seguinte, se você deixar esse elemento aqui vazio ou verdadeiro, ele vai considerar como estilo A1. Se você colocar este elemento como falso, ele vai mudar para o R1C1, ok? Então é isso que você precisa saber nesse momento da função indireto. A função indireta ela serve como pelo próprio nome da função diz, para você referenciar colocar uma outra referência, uma outra fórmula e vai ficar indireta, tá? Ela é meio complicada explicando, por isso eu coloquei 3 exemplos aqui muito legais. Algumas utilizações da função indireto são um pouco assim, não são tão úteis na minha opinião, mas existe uma grande mágica quando a gente trabalha com caixa de listagem, a lista suspensa, e tem uma situação bem especial onde a gente consegue fazer a famosa lista suspensa condicionada e a gente precisa utilizar a função indireto, ok? Para mim, o melhor uso é a grande mágica da função indireto. Então, olha só, gente, vamos praticar aqui algumas situações da função indireto. Eu tenho aqui um relatório de vendas, olha só, com muitos vendedores e com todas as vendas mensais aí de determinado período. Aí eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, tá vendo? Legal. Olha só, gente, eu tenho algumas medidas aqui em cima, média, máximo e mínimo. E eu quero fazer o quê? Eu quero tirar essas medidas de cada mês. É claro que eu poderia ir aqui e fazer normalmente, aplicar a média e selecionar esse campo todo. Porém, por algum motivo, ou porque eu quis para esse projeto, ou porque eu já tenho por um outro motivo, eu nomeei todos os valores de todos os meses, ok? Então eu vim aqui
Olha só, selecionei todos os valores e dei o nome de janeiro. Venho aqui em fórmulas. Olha só, eu tenho aqui janeiro, e eu nomeei todos os meses. Fiz isso para fevereiro, fiz isso para março. Como que você faz isso? Seleciona o mês, vem em gerenciador de nomes, cria novo, olha só, e dá um nome, Jan, no caso aqui, tá bom? Jan, e ok. No caso aqui eu já tenho pronto para a gente não perder tempo. Dei o ok e vou fazendo isso para todos os meses, tá, gente? Então eu nomeei todos os meses. Peguei a seleção de valores e dei o nome de fevereiro, seleção de março, fiz isso para todos. Por que isso, gente? Quando você quiser utilizar o indireto para quando você tiver uma referência nomeada, funciona muito bem, é muito especial. Olha só, igual, primeiro aqui é média, né? Média, abro parênteses, eu tenho um campo nomeado, então eu vou fazer o quê? Ao invés de eu ficar selecionando manualmente, eu vou usar isso, olha só, indireto, abro parênteses, olha só que interessante a função aqui, a estrutura, exatamente o que eu expliquei na planilha anterior. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu já tenho o janeiro nomeado. O que eu faço? Ou seleciono aqui a célula, o que é muito prático, ou eu utilizo aí, como é texto, entre aspas, Jan. Olha só, vai funcionar também, tá bom? Aí eu fecho mais um parênteses, olha o que vai acontecer. Eu tirei a média com a função indireto. Olha que legal. Como eu prefiro deixar referenciado, olha só, eu vou selecionar aqui janeiro, vai dar certo também. Por quê? Porque eu dei o nome em janeiro lá no gerenciador de nomes, lembra? Legal. Agora eu preciso fazer o quê, gente? Eu dou um F2 aqui para entender. Essa célula D14, ela vai andar somente na horizontal. Então ela é mista com linha fixa. Então eu faço o quê? Quando ela estiver normal, 1, 2 F4s. Ok? Então eu vou fazer o quê? Vou colar para cima e vou mudar o nome das funções aqui. A de cima não é máximo, né? Não é média, é máximo. Máximo. Legal. Olha só, funcionou bem. E a primeira delas é mínimo. Mínimo. Muito legal. Então eu estou dando umas dicas para você fazer com produtividade mais rápido, tá? Então eu já fixei corretamente a célula, troquei o nome das funções. O que eu posso fazer agora, gente? Colar para todas as colunas. Olha que legal. Eu tirei a média, o máximo e o mínimo de todos os meses com a função indireto. Bem legal, né? Então o que eu fiz foi utilizar uma seleção, uma referência nomeada para fazer essa fórmula indireta. Bem legal. Esse caso aqui, para mim, gente, é o mais interessante, é o melhor uso da função indireto, tá bom? É claro que é importante você conhecer, porque vai surgir uma situação que a função indireto vai entrar e vai servir como uma luva. Por isso, quanto mais funções você conhece no Excel, mais você vai resolver problemas. É o que eu sempre falo. Então, olha só, gente, que caso interessante. Imagina que você tem aqui o formulário de pedidos, tá? Eu simulei aqui um formulário bem simplesinho, só que você tem algo importante aqui. Você tem o estado e a cidade. Quando você colocar a sigla do estado, você quer que só apareçam cidades desta sigla. Legal, né? Esta é a famosa lista suspensa condicionada, um dos assuntos especiais que eu adoro do Excel, ok? Olha só, gente, só que ele é um pouco trabalhoso, só que é muito fácil, vai dar um pouquinho de trabalho, porque nesse caso eu escolhi um exemplo bem legal que você vai gostar, bem completo. Para você fazer um simples exemplo como esse, uma lista suspensa condicionada de estado e cidade, olha quantas informações a gente precisa. Olha só, vou andar aqui. Eu tenho uma lista principal com a sigla dos estados, e depois eu tenho listas para todas as cidades de todos os estados. Olha o tamanho disso, pessoal, dos 26, acho que são 26 estados, né? Olha que bacana, que completo. O que você precisa saber para trabalhar com lista suspensa condicionada, gente? Você tem que ter uma tabela principal, olha só, com todos os nomes, no caso aqui todos os estados, tá bom? São as siglas, tá vendo? De todos os estados. E aí você vai precisar abrir, gente, uma tabela para cada estado.
Mas o que é mais importante aqui, gente, eu vou até desenhar porque é aqui que as pessoas mais erram. Esse nome de cada tabela, olha só, este nome de cada tabela tem que ser idêntico, gente. Ó, reforço aqui, hein? Presta atenção. Idêntico à lista principal. Olha só, AL idêntico, AM idêntico, não pode ter diferença. Eu falo isso, gente, porque uma vírgula, um acento, qualquer coisa vai dar pau. E se você estiver trabalhando com nomes compostos, aí com 2, 3 nomes, é um pouquinho mais complicado, porque você precisa usar o underline, porque ele não aceita espaço na hora de nomear, ok? Como assim nomear? Então, olha só, deixa eu apagar isso aqui, essas cores que a gente colocou. Como assim nomear? Esse é o grande segredo, é igual a gente falou no exemplo anterior. Eu tenho que vir aqui, todos os estados, e nomear gerenciador de nomes. E olha só, eu já fiz também para a gente ganhar tempo. Se eu clicar 2 vezes aqui e na setinha, ó, olha só, gente, já está selecionado os estados, tá vendo? Então eu vou lá, coloco o nome estados e dou o OK. E aí é trabalhoso, eu falo, gente, porque eu tenho que fazer isso para todos os estados com a tabela de cidades. Então eu venho aqui no AC, olha só. Vou lá, olha só, vamos achar o AC aqui. AC, mostrar mais esse caso para você. AC, olha só, que é o Acre, se eu não me engano. Olha só, abriu, está selecionado. Então você vai criar aqui no gerenciador de nomes, olha só, a referência nomeada de todos os estados, gente, todos os estados. Essa é a parte trabalhosa, porém não é difícil, né? Só você fazer todos. O grande segredo que eu te falei, o título das cidades aqui tem que estar idêntico à lista principal dos estados. Somente isso, gente. Olha, quando você tiver essa estrutura pronta, olha a simplicidade. Para iniciar nossa lista suspensa condicionada, vem na guia dados, validação de dados, olha só, no campo permitir lista, e aí no campo fonte, eu poderia fazer uma lista suspensa simples, ou seja, vai lá e seleciona os estados. Mas como eu tenho os estados nomeados também, eu vou colocar igual estados. Olha só, vou dar o OK. O que vai acontecer? Eu tenho aqui os estados já na minha lista suspensa. Olha que legal, gente. Posso selecionar aqui. Agora é a grande mágica. Eu quero que quando eu escolher Mato Grosso, somente cidades do Mato Grosso estejam habilitadas aqui. Isso é muito especial, não é? O que eu vou fazer, gente? Vou lá na guia dados, validação de dados, lista. Olha o que eu vou fazer. Agora entra em ação a função indireto. Vou colocar igual indireto, abro parênteses e vou simplesmente selecionar esta célula do estado aqui no meu formulário. Olha só, clico aqui e fecho. Algo importante que você tem que lembrar, clica no F4 aqui para deixar ela relativa, tá bom? Sem nenhum cifrão. E olha só, OK. Se tudo deu certo, gente, só tem cidades no Mato Grosso aqui. Olha que legal, gente. Posso ir à vontade, não tem perigo de errar, o que facilita muito o trabalho. Agora eu vou mudar e vou lá para São Paulo. Olha só, São Paulo. Vamos ver o que acontece agora? Somente cidades de São Paulo. Olha que bacana, gente. Só São Paulo. Mais um testezinho aqui. Vamos para Santa Catarina. Será que só tem cidade de Santa Catarina? Olha só, somente cidades de Santa Catarina. Para mim, esse é o melhor uso da função indireto, tá bom? Muito especial. Então é isso, pessoal. Isso que a gente tinha para falar sobre a função indireto. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.